Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias então para lermos a instrução que Deus tem para todos nós em Atos capítulo 20, do versículo 13 ao 24. Porém, nós vamos nos ater ou nos deter mais nos versículos 20, 21 e 24. Só que para compreendermos o que está acontecendo, temos que ler a palavra de Deus nesse contexto aí. Muito bem, Atos 20, do 13 em diante. Prestem atenção, por favor. Paulo foi por terra até Assos, onde havia definido que devíamos esperar por ele, enquanto nós fomos de navio. Encontrou-se conosco em Assos e navegamos juntos até Mitilene. No dia seguinte, passamos em frente à ilha de Quios. No outro dia, atravessamos para a ilha de Samos. E um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo havia decidido não portar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecostes. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus. Jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, nós suplicamos a tua bênção, o teu favor nesta hora, para que a riqueza dessa palavra habite verdadeiramente em nossos corações. Nos ensina, fala conosco, surpreenda-nos para que possamos compreender que é o Senhor falando. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre o seguinte tema: seguindo em frente. Vejam, uma das primeiras perguntas que o crente novo às vezes faz é a seguinte: se eu estou com Deus, por que é que eu enfrento tanta luta, tanto sofrimento? E a pergunta tem uma veracidade, uma originalidade grande nela. Por que sofremos se servimos a Deus, se cremos em Deus? Muitos imaginam que seguir a Cristo é uma coisa assim, só de triunfo, só vitória, sem problema, sem dificuldade. E isso é um pensamento errado. Quando Paulo se despede dos presbíteros da igreja de Éfeso, uma cidade grande, uma igreja grande, ele não fala das conquistas, ele não fala das vitórias dele, ele fala: olha, vocês sabem que eu tenho enfrentado minhas lutas com muitas lágrimas, com provações, porque pessoas têm se levantado contra mim em todos os lugares por aquilo que eu faço. Paulo não fala de vitórias, Paulo não faz uma campanha da vitória, né? Vamos vencer, com Deus sua vida vai mudar, só vai ser coisa boa. Não, ele fala: olha, eu, o apóstolo, eu quero que vocês se lembrem. Eu preguei a palavra para vocês, mas foi com luta, foi debaixo de muitas lágrimas.
Lágrimas, provações e missão, é o que Paulo fala. Então lembre-se, nós vivemos em um mundo hostil. Esse mundo que a gente vive, Campo Grande, as demais cidades, a internet, a televisão, mostram-nos um mundo hostil, principalmente ao Evangelho, principalmente a Cristo. Paulo deixa claro que não é um lugar amistoso. Diz ele no versículo 18: sabem que, desde o dia em que eu pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente, mas com muitas lágrimas. Agora, eu quero definir bem aqui o que eu quero dizer com mundo. O mundo, na verdade, é um conjunto de ideias, de padrões que não se ajusta a Deus ou aos princípios de Deus. Eu quero viver e aproveitar o máximo a vida, é isso que o mundo diz. Eu posso fazer o que quiser, ninguém é meu senhor, eu sou um homem livre, eu sou uma mulher livre, eu faço o que eu quiser. Esse é um padrão do mundo, e é isso que eu chamo de mundo aqui nesse contexto. E Satanás, o diabo, ele usa esse sistema para nos seduzir, para emperrar nossas vidas. Não pensem que Satanás tem férias, descansa. Não, Satanás e os capetinhas dele é dia e noite. É 24 horas, tem uma plaquinha no inferno, 24 horas. Funciona o tempo todo. Agora, nós precisamos nos lembrar que o mundo, como onde a gente pisa, a região de Campo Grande e as demais regiões que conhecemos do mundo afora, tem muita coisa boa. É aqui que a gente cria os nossos filhos, é neste mundo que nós temos nossas famílias, é aqui que a gente trabalha, cada um de nós. Então, o mundo, as coisas que existem, a casa que você mora, as coisas que você tem, são coisas boas. Mas as ideias que dominam o mundo não são boas, elas são hostis. De tal maneira que, mesmo entre religiosos, o apóstolo Paulo encontrou gente que o perseguia. Na verdade, as pessoas que perseguiam o apóstolo Paulo, logo em seguida, 30, 20, 30 anos depois, elas vão se tornar pessoas que odiavam o cristianismo, o evangelho de Deus. Nós precisamos compreender que não devemos amar o mundo como sistema, como padrão de ideias, coisas mais loucas que a gente ouve por aí. Um sujeito fala: não, eu casei com 4 mulheres. Olha, tirando alguns países que têm isto como cultura, e mesmo assim a gente sabe que só funciona lá porque as mulheres não têm o direito nem de abrir a boca e nem de mostrar o rosto. Isso não dá certo, gente. A gente custa a ficar casado com uma. Como casa com 4, casa com 3? Mas eu tenho ouvido algumas pessoas falarem assim: nossa, isso que é vida. Nós não tem ciúmes, tá tudo beleza. Isso é coisa do mundo, isso são ideias do mundo. Outros falam: não, eu vivo a minha vida loucamente. E eu gosto até de usar umas coisinhas assim para deixar ela mais alegre, umas drogas, tal. Loucura, isso é padrão mundano. Isso a Bíblia diz: não amem isso. Não amem este mundo nem as coisas dele. Não significa, como eu já disse, a nossa casa, o lugar que a gente trabalha, não é disso. É das ideias, das ideologias que nos cercam. Cuidado, a nossa ideologia é bíblica, é Bíblia, é palavra de Deus. Agora, nós precisamos tomar cuidado. Diante da hostilidade do mundo, dos problemas que nós enfrentamos, seja quais forem, sejam financeiros, relacionamentos, doenças. Eu fico alegre de ver o seu Gervásio. Eu visitei o seu Gervásio durante muito tempo na Santa Casa, em um dos momentos em que ele estava hospitalizado. Gente, esse homem estava só o caco da rabiola. Não estava sobrando mais nada.
E nós íamos lá, eu orava para o seu Gervásio, e ele sempre alegre. Eu me lembro que a última visita que eu fiz, antes de saber que ele teria alta, ele falou para mim assim, ó, pastor, eu já não vejo a hora de ir embora, que eu não aguento mais ficar aqui, eu quero ir para minha casa, eu quero ir embora daqui. E logo naquela semana ele teve alta, foi embora pela graça de Deus. Mas ele ficou lá quantos dias, dona Mara? 2 meses. O hospital é difícil, gente. 2 meses, fez cirurgia no joelho, uma dificuldade, mas Deus deu vitória. Às vezes no mundo a gente enfrenta 60 dias de hospital, tem uns que enfrentam 3 meses de UTI, mas a gente não pode desanimar. Não pare diante das circunstâncias que você está enfrentando hoje. Essa é a frase que eu quero fechar esse primeiro ponto. Não pare diante das circunstâncias difíceis que porventura você enfrenta hoje. Às vezes é uma circunstância familiar, às vezes é financeira, não sei. Mas Deus conhece-nos e a palavra de Deus fala, mesmo diante das circunstâncias difíceis, prossiga. Em segundo lugar, Deus usa as provações para nos fazer crescer. E jamais deixei de dizer a vocês, diz Paulo, que precisavam ouvir. Certamente, o que nós estamos vivendo hoje, seja um problema familiar, uma preocupação com o filho, uma preocupação de um relacionamento, outros estão assim, ó, Senhor, eu quero consertar o que está errado na minha vida. Eu quero resolver isso daqui tudo. E às vezes são coisas embaraçadas, complicadas de serem resolvidas. Talvez você que está me ouvindo hoje pense assim: eu nem sei se esse negócio tem conserto, pastor. Mas eu quero que você creia o seguinte: a palavra de Deus nos diz que tem conserto. Existe saída, existe solução. Em frente, porque você pode derrubar essa barreira. Deus deseja, diante dessas circunstâncias ruins, às vezes, que a gente vive, que a gente cresça. Deus não está interessado, gente, só em resolver os nossos problemas, não. Deus, ele está interessado em nos transformar. Talvez você não entenda, mas você precisa de transformação. Eu preciso de transformação. O meu orgulho tem que ser quebrado. O meu eu tem que ser quebrado. E às vezes não é com martelinho qualquer, não. É com o martelo da provação, da dificuldade, que aí a gente vai chegando no lugar que Deus quer para crescermos como seres humanos. Sermos lapidados, sermos tratados, trabalhados para melhorar. Sabe por quê? Porque Deus conhece você e eu do jeito que a gente é de verdade. Às vezes nem a esposa da gente conhece a gente lá profundamente, mas Deus conhece. Vamos olhar alguns exemplos bíblicos. José, na Bíblia, ele foi moldado no sofrimento, aquele jovem. 17 anos de idade. Os irmãos têm inveja dele. Tem ciúmes dele, mas não era uma invejazinha, um ciúmezinho fraco, não. Eles batem no moço, jogam ele num poço e depois, para não matar, eles vendem ele como escravo. Naquele tempo, isso podia ser feito. E ele vai, fica como escravo na casa de um homem rico, é injustiçado, vai para a prisão. Na prisão, ele também é esquecido lá. Oh, gente, ser esquecido na cadeia não é bom. Eu nunca fui preso, mas eu já visitei quem estava preso. Não é um ambiente bom. Eu me lembro a primeira vez que eu fui num presídio, um amigo meu tinha cometido um crime, ele tinha matado um homem. E na semana que ele foi preso, eu fui visitá-lo. E ele falou para mim assim: isso aqui não é lugar de homem. Isso aqui não é lugar de ser humano. Com dor. E José foi esquecido. Então, o sofrimento moldou. José era orgulhoso. José, ele era o filho mais querido por Jacó. Mas aí Deus permitiu que viessem provações, sofrimento, e ele foi trabalhado naquilo. Se tornou governador da maior nação do mundo. Davi foi preparado como? Nas perseguições. Já era ungido rei, mas ele foi perseguido pelo rei Saul como se fosse um animal. Onde ele estava, Saul estava no encalço dele, querendo matá-lo, querendo prejudicá-lo, querendo acabar com ele. E nesse
tempo de perseguição, Davi foi se fortalecendo, ele foi ficando sábio, ele foi ficando hábil para ser o primeiro rei que agradou ao Senhor em Israel. Depois de Saul foi Davi. Pedro, o apóstolo Pedro, aquele homem de sangue quente. Não, Senhor, qualquer coisa eu morro com o Senhor. Pedro, ele foi sendo transformado, queda após queda. Primeiro ele negou Jesus 3 vezes, depois ele largou tudo e voltou a pescar, mas ele foi sendo transformado, ele foi sendo tratado por Deus. E aí chegou no momento que Jesus falou: Pedro, agora sim, apacenta a minha igreja. Assim é na vida da gente. Muitas vezes o sofrimento, a perseguição, a dificuldade desperta em nós maturidade, crescimento. Crescimento de fato é quando você consegue lidar com alguns assuntos, algumas situações, de modo natural, com uma certa tranquilidade, com uma certa calma. Isso não vem sem experiência. Eu me lembro quando eu era bem jovem, que diferença para hoje. Não que eu melhorei o que precisava, estou melhorando. Mas você lembre-se quando você era mais jovem, você era afoito, você não tinha noção de muitas coisas. Como é bom quando a vida permite que você aprenda. Aprenda com as suas experiências. Agora, pastor, como que a gente cresce espiritualmente? Paulo diz aqui, ouvindo a palavra de Deus. Não só no culto. Você tem que ler a Bíblia também. Arrependendo-se quando está errado. Quando você encontrar na palavra de Deus algo que te falou, esse caminho não está bom. Você tem que mudar o caminho, a trajetória. Arrependa-se. Volte para Deus quando você se afastar. Se você que está me ouvindo crê que Deus existe, que Jesus Cristo é o Salvador, que o Espírito Santo habita naquele que crê, não é possível você se contentar em viver longe desse Deus. Você precisa estar na presença dele, lendo a palavra, se arrependendo de seus erros e seguindo, caminhando junto com o povo de Deus. E isso que nós estamos fazendo hoje em dia é só nessa vida que a gente vai fazer. Esse é um tempo único da oportunidade para aqueles que creem. Deus quer que nós sejamos. Deus tem um objetivo para nós. Ele quer que nós sejamos a imagem de Jesus Cristo, seu Filho. E para isso, nós precisamos ser trabalhados por Ele. Deus nos chama para uma vida de transformação contínua. Eu fico muito triste quando ouço um cristão falar assim: não, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, eu tenho esse jeito assim. Mas o que é isso? Você não é pneu, ué. Até pneu muda, por que você não muda? Você pode mudar, você pode se tornar uma pessoa mais doce, você pode se tornar uma pessoa mais sábia, você pode se tornar uma pessoa mais educada, você pode se tornar uma pessoa diferente, porque o Evangelho transforma pessoas. Em último lugar, Deus nos ajuda a completar nossa missão. Deus ajuda a gente a completar a nossa missão. Apesar de muitas provações, o apóstolo Paulo declara algo espetacular, extraordinário aqui. Versículo 24. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada. Paulo entregou, ou melhor, Paulo enfrentou perseguições. Ele foi apedrejado, ele foi preso, ele foi humilhado. Aconteceu com Paulo aqui uma das coisas que eu mais tenho medo na vida. Paulo, lá em Filipos, ele apanhou junto com Silas bastante e ficou sem roupa no meio do povo. Pensa que situação, Verão. Levar uma coça bem dada ainda sem roupa no meio das pessoas. Que vergonha. Depois foi preso e colocado no tronco, os pés amarrados, presos. Ele nunca perdeu de vista a sua missão, o seu propósito, o seu objetivo. Ele enfrentou essas lutas para proclamar o Evangelho como apóstolo. Essa era a missão principal do apóstolo Paulo.
A minha missão principal de vida como pastor é pregar o evangelho até quando Deus me der um fôlego para fazer isso. Mas qual é a sua missão? Porque nós temos missões importantes que Deus nos dá. Talvez a sua missão seja ser uma mãe cheia de esperança. Talvez a sua missão seja ser um pai cheio de esperança que as coisas vão mudar na vida dos seus filhos. Talvez a sua missão seja orar por um filho. Talvez a sua missão seja diariamente buscar ajuda em Deus para continuar sendo fiel a Deus. Mas o fato, eu tenho certeza que Deus dá uma missão para cada um de nós. Além de pregar o Evangelho, de testemunhar o Evangelho, Deus dá a cada um de nós uma missão. Qual é a sua? Qual é a sua missão? Porque, olha, talvez esteja sendo difícil essa missão. Talvez você aviste de longe a possibilidade de concluir a missão que Deus te deu. Não foi sem lágrimas que Paulo suportou dores e perseguições. Nosso Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. Ele suportou dores, perseguições. Jesus, sendo Deus, a Bíblia diz que não se importou de ser Deus, esvaziou-se de si para cumprir sua missão, que era se entregar lá na cruz e receber sobre ele toda a ira de Deus por causa dos meus e dos seus pecados. Mesmo chorando, mesmo sendo provado, provada, continue lançando suas sementes, não desanime, não pare. A Bíblia diz lá no Salmo 126:5, os que semeiam com lágrimas, com dores, com lutas, com dificuldades, colherão com gritos de alegria. Continue. Nosso lugar ainda não é aqui, não. Não é aqui que a gente vai ficar. Deus vai fazer novos céus, nova terra, vai dar um outro corpo para nós. Vai estar tudo 100%, fique tranquilo. Nossas lágrimas, a Bíblia diz que são contadas. Eu estou falando hoje para pessoas que têm derrubado lágrimas na presença de Deus. Nossas lágrimas, a Bíblia diz assim, ó: conheces bem as minhas angústias. Recolheste minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. Percebam que Deus não desperdiça a sua aprovação, a sua dor, seu sofrimento, a sua dúvida. As lágrimas, poeticamente, estão descritas aqui como que colhidas por um anjo e colocadas dentro de um jarro, e escritas em um livro. O livro que pertence a Deus acerca da tua história, da minha história, da nossa história. Deus transforma o que parece tragédia em alegria. Deus nos garante uma virada. Lá está escrito nos Salmos, o choro pode durar toda a noite. A noite toda. E como é difícil, às vezes, uma noite em angústia, hein? Até que o dia raie. Mas diz a Bíblia que, pela manhã, vem a alegria. Pela manhã vem a alegria. Por um instante, eu convido você a pensar assim em noites que você passou em angústia, talvez em lágrimas, mas elas passaram. Aquilo ficou para trás. Deus te deu novos dias, novos tempos. Creia na virada quando estiver sofrendo e chorando. E eu gosto de pensar, quando eu estou falando de sofrimento, porque às vezes parece que as coisas costumam dar mais errado ainda quando a gente está enfrentando uma situação de angústia. Eu me lembrei da história de um homem que ele foi o único que se salvou no naufrágio. E ele nadou muito tempo para chegar em uma ilha. Pela graça de Deus, ele chegou em uma ilha. E chegando ali, era ele mais nada, uma ilha com
alguns víveres lá, frutos, algumas coisas, mas sem nada. E esse homem sofreu muito, mas ele foi se recuperando, daí ele foi conhecendo um pouco melhor a ilha. Ele começou a saber onde tinha água para beber. Aí logo ele descobriu onde tinha alguns coqueiros que davam frutos, outros frutos, banana e tal. Ele começou a se ambientar naquela ilha. E daí ele pensou, eu preciso de um abrigo melhor, né? E aí ele começou a conseguir recolher algumas madeiras e fez um abrigo perto da praia, debaixo de uns coqueiros, e ficou bom o negócio. Aí ele já tinha umas frutas que ele deixava ali, ele conseguiu começar a fazer umas caças, umas pescas. A vida começou a ficar menos difícil naquela ilha. E um belo dia ele fez uma fogueira lá para poder fazer lá um peixe assado. E a tal da fogueira ficou boa, rapaz. E ele estava assando os seus peixes, mas ele cochilou. E aquela fogueirinha botou fogo na cabana dele, no abrigo dele. E quando ele acordou com aquelas chamas, aquele fogo, tudo, ele falou: mas não é possível. Ó, já estava difícil. Só eu escapei daquele navio. Custei aprender algumas coisas nessa ilha. Agora que estava começando a ficar certo, aí o senhor, não é possível. E aí, de repente, chega um barco salva-vidas lá ao longe, ele avista, porque eles viram a fumaça ao longe e perceberam que tinha alguém naquela ilha. Olha, às vezes na angústia, a gente até se acostuma com alguma coisa mais ou menos, mas Deus não tem coisa mais ou menos para a gente. As coisas de Deus são boas. Às vezes na angústia, nas lágrimas, algumas situações elas vão, até a gente vai suportando e acostumando com elas. Mas Deus tem coisas boas para nós. Siga em frente. Não pare. Creia. Porque às vezes o que você está chorando hoje é o momento da virada na tua vida. Siga com fé, olhando para o Senhor e siga com otimismo na vida. Essa é a proposta de Deus. Foi para o apóstolo Paulo, é para todos os cristãos e é para você e é para mim também. Que Deus nos abençoe, que essa semana a gente encare tudo de um jeito otimista, cheio de expectativa de coisas boas. Creia, o que está ruim, você vai superar. Você vai conseguir prosseguir e cumprir tua missão. Que Deus assim te abençoe e me abençoe também. Amém? Baixa a cabeça, vamos orar. Vamos clamar a Deus por aquilo que está doendo mais, para que Ele nos mostre alternativas, caminhos para podermos prosseguir. Mas ó, leva Deus a sério na tua vida. Leva Deus a sério na tua vida. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez porque temos a convicção de que o Senhor se faz presente conosco aqui. Tua palavra diz que o Senhor caminha no meio da tua igreja para ver como é que está tudo. O Senhor conhece a minha vida, a vida de cada pessoa que está aqui. Nós te louvamos por isso. A tua palavra nos orienta, nos traz instruções. Abençoa-nos, meu Deus, para que essa palavra tenha caído dentro de nossos corações, com poder. Meu Deus, nós queremos ver nossas famílias melhores, nossos filhos melhores. Nós queremos ver problemas resolvidos. Nós queremos continuar caminhando na missão que o Senhor deu para cada um de nós. Ajuda-nos, fortalece-nos. A mesma palavra que lemos hoje diz que o Senhor não vai permitir que a gente enfrente situações que nossas forças não suportam. Então, ajuda-nos nesta semana a termos uma nova semana, novas perspectivas, novos caminhos. Nós oramos, nós entregamos nossas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.